Sim, prontos. Primeiro, manifestar o meu agrado e da minha esposa por nos convidar a poder dizer algo daquilo que nós temos como apreciação no convívio. Repito, este bom convívio que temos tido com as irmãs pastorelas. Nós somos de Maputo, e em Cabo Delegado, quando cá viemos, a orientação que tivemos dos nossos familiares é que, olha, familiares de sangue, falo meu pai, falo a mãe da minha esposa, é que a família de sangue, infelizmente, restringia-se grandemente na Zona Sul, Maputo, Gaza, Inhambane, mas que se nós não tivermos muito, não estarmos fechados e nos dedicarmos à igreja, não nos faltará família. E dito e feito, não estamos cá, não nos sentimos órfãos, não nos sentimos abandonados, mas por esta entrega, por esta amizade que granjeamos também dos irmãos da comunidade, em especial das irmãs pastorelas. Estamos cá há 3 anos. Desses 3 anos tivemos oportunidade, temos oportunidade também de parte da nossa vivência aqui, de dedicarmos nosso trabalho na comunidade, na parte de preparação para os candidatos ao matrimônio. E nessa catequese temos trabalhado com a irmã Dina. Uma das histórias que tenho para contar é quando fomos convidados para integrar esta comissão, ainda na fase da elaboração do programa. Quando cheguei aqui, parte da história já ia me esquecendo. Nós, quando viemos ao Cabo Delegado, foi antes de contrairmos o matrimônio. Então tínhamos o desafio de prepararmos para não só celebrar o matrimônio civil, mas também o matrimônio cristão. Um dos grandes constrangimentos é que eu tinha que, vivendo em Nampula e não tendo possibilidade de vir de forma periódica, mas tinha que participar desta preparação. É só imaginar, vinha de forma espontânea, esporádica, sem um horário previsto. Então, coube grandemente a abertura e a disponibilidade das irmãs pastorelas, especificamente a irmã Elisa, que foi nossa formadora na parte da introdução bíblica. Nunca colocou nenhum constrangimento, nenhum impedimento por causa do horário. Tínhamos a catequese, recordo-me por vezes, por volta das 16, 17, 18, e ficávamos hora a fio. Então, esta abertura de informar a irmã veio e ela estava disponível e dava a sua catequese. Achei particular e especial, porque por vezes tem sido muito difícil. Por vezes não é por má vontade das pessoas, mas por não estarem disponíveis. Mas não chegaram em nenhum momento a trazer esta questão como impedimento. Também é extensivo aos padres que temos trabalhado com eles, passionistas, têm essa abertura. A outra questão que me comoveu foi quando, depois do casamento, eu fiquei mais 2, 3 meses a fazer alguns trabalhos auxiliares, mas já estava desempregado. Coincidiu casar, semanas depois a empresa já estava a fechar os seus projetos em Maputo, aqui em Moçambique, então fiquei desempregado. Mas ainda foi antes de partilhar com muita gente. E na conversa com a irmã Dina, ela não sabia da realidade e pensou que eu estivesse empregado. Ficou comovida. Este acontecimento, recordo-me da cara dela, do entristecimento dela, o aliar o sofrimento do outro como se fosse dela. E disse, olha, eu não imaginava que estivesse nessa situação. E convidou-me para trabalhar, colaborar com ela na biblioteca. Mas convida-me para colaborar na biblioteca não pelo salário que podia entender que ia me dar, mas por saber que seria um grande sofrimento em mim acordar e ficar em casa. E dito e feito, já era um sofrimento de algumas semanas que já não tinha como, não havia muita coisa a fazer, portas já havia batido, colocar-se currículos num em outro lugar, fazer algumas atividades que era possível fazer em casa, mas sempre sobrava muito tempo. Então, esta solidariedade que ela teve comigo, aquela ocupação, também foi bom.
A outra questão é mesmo neste trabalho de preparação para os candidatos. Vejo a simplicidade, a entrega, o esforço que é feito e a cativar esses casais que se propõem a contrair um matrimônio cristão, ao convite, à oração, à entrega nas atividades da comunidade, mas não é só um diálogo teórico, é também algo que observamos na prática dela. Então, esta é uma das questões que me tem comovido. Em termos de. Há muita coisa que também ia falar das irmãs, a simpatia, conforme a minha esposa estava a dizer. Tenho visto nas tardes, durante toda a semana, o acolhimento que é feito para as crianças locais. Uma das dificuldades desta zona é que há muita criança, resultante parte delas de casamentos prematuros, de poligamia, em que os pais não têm tido capacidade de dar um sustento adequado, né, uma educação adequada a esses filhos. Então tem tido pelo menos esta abertura por parte das irmãs para o seu divertimento, acredito que também aprendem no convívio que tem tido aqui. Então também é um exemplo de acolhimento desta abertura que tenho visto por parte das irmãs. Um dos desafios nesta vertente de levar o evangelho às comunidades locais é que a Zona Norte tem muito do casamento prematuro e depois a questão também que é uma alegação no meu entender associado à cultura, aos ritos de iniciação, mas que depois tem um meio promíscuo de casamentos prematuros, de criança que entra na vida adulta muito cedo, mas com a alegação de pessoas já se mirem como nossa cultura. Então é um dos desafios, à luz do Evangelho que as irmãs têm, de iluminar também estas comunidades, este povo aqui, para primeiro seguir conforme Jesus Cristo nos propõe. Acredito que devem existir em tantos outros. Agora estamos num período em que tem havido hostilidades, alguns ataques e agressões na zona norte do Cabo Delegado, o que de certo modo cria medo e pânico nas pessoas locais. Então se imagine se mesmo os locais têm medo e as irmãs que vêm de fora, são vientes, acho que nelas reside este medo, apesar de não demonstrar, mas nunca ficaram hesitantes, nunca por isso e se abdicaram de algumas tarefas. Então é um dos desafios de caminharmos juntos neste momento também de hostilidade, que a nossa fé não seja em nenhum momento diminuída.